Falando em cotas de TV, eu quero falar com vocês sobre a informação do Nicola e assim, quantos milhões o Cruzeiro ganha, em relação ao estadual, em comparação com alguns outros times do futebol brasileiro, principalmente com o Campeonato Paulista. Para você ter ideia, o tanto que o Campeonato de São Paulo paga bem mais do que o Cruzeiro tem ganhado atualmente. Para você ter uma ideia, o Cruzeiro esse ano fechou com o portal O Tempo, e assim, vai ter uma garantia ali, algo próximo de 4 milhões e meio, 5 milhões de reais, mais bônus que o Cruzeiro pode chegar até 8, 9 milhões, então isso vai depender bastante de número de pay-per-views que o Cruzeiro vender para o Tempo. Então não sabemos quantos que foi, mas o Cruzeiro deve pegar algo próximo disso, tá? De 7, 8 milhões de reais. E para você ter uma ideia, o contrato anterior com a Globo, que ficou de 2017 até 2021, gerava ao Cruzeiro e ao Atlético também algo próximo de 13 a 14 milhões de reais. Então já teve uma queda considerável em relação aos antigos números. Mas para você ter uma ideia, mesmo com a queda dos estaduais por todo o Brasil, por conta da Globo não ter mais exclusividade, o Paulistão, por exemplo, rende algo próximo de 30 milhões de reais para os principais times, o Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, enfim. Para você ter uma noção dessa diferença de quase um terço em relação ao que o Cruzeiro recebe e em relação aos outros times, principalmente de São Paulo. Em São Paulo, outras equipes igual o Ituano recebe bem próximo disso, de 8 milhões de reais, o Mirassol também para essa temporada, para você ter uma ideia da distância em relação à cota de TV, e que deve ser algo ainda maior para os próximos anos. Nem precisa falar então em relação a times do interior ou, por exemplo, a times que jogam alguns campeonatos mais baixos, como por exemplo até de próprio Paraná, Santa Catarina, com valores próximos de 650 ou 800 mil reais, mesmo para equipes como por exemplo em Santa Catarina o Avaí, Chapecoense, o próprio Joinville, então um valor bem baixo, e para o Campeonato Paranaense também, com Curitiba, Atlético pegando um valor baixíssimo, imaginar menos do que 1 milhão de reais por estadual, é realmente bem baixo. Isso é o que os times antes, com o contrato da Globo em Minas Gerais, os times do interior, pegavam algo próximo disso de 1 milhão e 200 mil reais. Mas enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito dessa diferença, em relação a pagamentos dos estaduais. Quero falar com vocês também sobre o novo reforço do Cruzeiro, que é no caso do atacante Caio Dantas, de 29 anos de idade, que eu já vinha trazendo informação aqui para vocês desde essa última segunda-feira, onde teve o nome dele especulado aqui no Cruzeiro. E de acordo com o Globoesporte.com, o Cruzeiro chegou a um acordo em definitivo com o jogador, que agora depende apenas do final do Paulistão, para ver quando que ele vai vir para Belo Horizonte, porque vai lembrar, ele está jogando pelo Água Santa, que vai jogar nesse sábado contra o Santos pela última rodada da fase do Paulistão. Então assim, em caso de eliminação do time, possivelmente se o Santos vencer, o Água Santa não vai se classificar e ele já viria para Belo Horizonte nessa semana. Mas se o Água Santa ganhar do Santos, que inclusive tem até chance, do Santos ser rebaixado para a segunda divisão do Paulistão, ele deve demorar um pouco mais, porque a equipe do Água Santa se classificaria para a próxima fase. Bom, vamos ver aí como que vai ser a situação. Eu acho o atacante uma boa, tanto que eu já falei para vocês que possivelmente com o Rafael Silva sendo contratado, para o Cruzeiro ainda tem interesse no Caio Dantas. Possivelmente o Rafael Silva viria para jogar de ponta, porque ele é um cara com muita mobilidade, sabe jogar de ponta direita também e ponta esquerda. Então o Caio Dantas, ainda, eu até falei para vocês no vídeo ontem de noite, para ele estar sendo analisado, possivelmente seria para ser o reserva do Edu, porque agora o Cruzeiro tem um artilheiro da Série B de 2021, que foi o Edu, com 18 gols marcados, e o Caio Dantas também é artilheiro da Série B de 2020 pelo Sampaio Corrêa, com 17 gols marcados. Ele que chega de empréstimo até o final da Série B, e se o Cruzeiro subir para a Série A, vai ter uma renovação de contrato automática até o final de 2023. Ele que foi muito bem em 2020 pelo Sampaio Corrêa, como falei para vocês. Depois disso foi jogar no Guangzhou City da China, passou 6 meses lá, não tem informação dos números dele, não sabemos se ele teve uma sequência por lá ou não. Depois, no final da temporada passada, ele foi jogar no Náutico, onde ele fez 10 jogos, 5 gols marcados e 2 assistências, então até que teve uma média bem interessante na Série B, naquela reta final pelo Náutico. Ele que, o nome dele é Gabriel Noga, ele tem 20 anos de idade, é um zagueiro que surgiu muito bem no Flamengo, nas categorias de base há muito tempo, tem sido o titular. E assim, só não vai ganhar mais chances com o técnico Paulo Souza, justamente pela competitividade no setor de zagueiros do Flamengo está bem grande, tanto que assim, eles têm várias opções, o Fabrício Bruno, que era do Cruzeiro, revelado pelo Cruzeiro, que foi contratado recentemente, tem ainda o Rodrigo Caio, do Davi Luiz, o Léo Pereira, o Gustavo Henrique, então tem várias opções nesse setor. E o Gabriel Noga jogou apenas o estadual, quando o Flamengo estava com o time reserva, fez 4 partidas como titular nesse ano de 2022. No ano passado, pelo time sub-20, ele fez 21 jogos,
4 gols marcados, atuou também 5 partidas no início do estadual, um jogador muito interessante mesmo, que atuou pelo profissional do Flamengo desde quando ele tinha seus 18 anos de idade. E assim, para o Cruzeiro demonstrar interesse em mais um zagueiro, não sabemos se vai ser mais uma opção ou se, por exemplo, o Eduardo Brock pode estar de saída. Até porque hoje o Cruzeiro tem poucas opções para zagueiro, tá? Contando com a permanência do Eduardo Brock, nós temos o Eduardo Brock, o Sidney, o Lucas Oliveira, além também do Matheus Silva e outras opções na base, como por exemplo o Paulo e o próprio Everton. Mas ainda assim, se for considerar 5 opções para esse setor, se o Cruzeiro perder o Eduardo Brock, então ficaria com pouquíssimas oportunidades nesse elenco de defensor, ainda mais pensando numa sequência de Série B que deve ter uma rotatividade bem maior. Eu acho que seria uma boa opção sim pegar o jogador por empréstimo, mas tem que ver, será que não compensaria dar mais chances, por exemplo, para o Everton, jogador da base que já jogou no profissional do Cruzeiro, é um jogador que passou a temporada passada aprimorando, né, pelo time sub-20, é convocado para a seleção de base toda semana, praticamente todo mês tem lá uma convocação do Everton para a seleção sub-20, então quem sabe não seria melhor dar oportunidades para os jogadores da base do que pegar um jogador do Flamengo por empréstimo. Só se o Ronaldo já estiver pensando, por exemplo, em pegar o jogador por empréstimo, ter um valor já estipulado de compra e quem sabe se ele não for bem por aqui, não compense comprar o jogador num eventual acesso para a Série A, por exemplo. O atleta tinha apenas 20 anos de idade, não acho que seria barato, mas o Flamengo eu acho que toparia emprestar ele sim para o Cruzeiro, ainda mais se fosse dar uma rodagem maior para o zagueiro, que não deve ter oportunidades, principalmente pensando agora para esse segundo semestre do ano, com disputa de Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, enfim, quero que você chegue aqui embaixo nos comentários se você já ouviu falar a respeito do Gabriel Noga, zagueiro de 20 anos de idade, notícia lá do Flazoeiro, no mercado da bola também. Enfim, quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha a respeito do zagueiro e também se o Cruzeiro precisa de mais um defensor. Aqui surgiu lá no portal Blog da Raposa e também no Futebol de Minas, ambas informações pelo Twitter dessas páginas, tá? Falando assim, que o jogador foi oferecido ao Cruzeiro, o meio atacante Luan, mas assim, nesse primeiro momento o Ronaldo não se empolgou muito com a ideia, pois o salário do jogador é muito alto para os padrões atuais da Raposa, e assim, se fosse para ele aceitar, teria que ter uma redução drástica em seus vencimentos, o que eu concordo totalmente, tá? Enfim, só para vocês terem uma ideia em relação aos números do Luan, ele que foi contratado a peso de ouro, né, para o Corinthians naquela temporada de 2020, mas acabou que o Luan nunca rendeu o que era desesperado da equipe do Corinthians, que assim, para falar a verdade, ele não vive muito bem desde 2018, quando ele começou a cair bastante o seu nível de futebol. 2018 foi o último ano dele razoável, 40 jogos pelo Grêmio e 11 gols, além de 9 assistências. Chegou no Corinthians na primeira temporada, 36 jogos, ou 42 jogos, apenas 5 gols e 3 assistências. Ano passado também não teve uma boa sequência, viveu mais no banco de reservas do que como titular, com apenas 33 jogos, 4 gols marcados e 2 assistências. Nessa atual temporada entrou em campo em apenas uma oportunidade. Então, justamente por conta disso, o Corinthians deve estar louco para negociar o jogador, ainda mais se for em definitivo, se tivesse uma compensação financeira, porque arcou muito alto com o preço dele, se eu não me engano, foi algo próximo de 30 milhões de reais para tirar ele do Grêmio. Então não foi uma negociação barata. O Corinthians teve que pagar para a saída do Luan, que assim, tem um salário muito alto também, e até por conta se for pensar para emprestar para um outro time do futebol brasileiro, pouquíssimos times do país teriam condições de pagar